cometemos pecado quando deixamos de fazer o bem. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Ciel. No vídeo de hoje, nosso devocional está em Tiago capítulo 4, versículo 17, onde Tiago diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas das vezes nós associamos pecado somente quando nós fazemos aquilo que é errado. Por exemplo, quando alguém mente, quando alguém rouba, quando alguém furta, quando alguém adultera, quando alguém fornica, quando alguém se masturba ou assiste pornografia. Então muitas das vezes a gente associa pecado a essas coisas. Só que Tiago está dizendo aqui que pecado não é só quando você pratica coisas erradas, mas quando você deixa de fazer aquilo que é certo. Eu quero usar um outro texto que eu acredito que vai esclarecer muito melhor isso que eu quero falar para vocês. Em Lucas capítulo 12, versículo 47, olha o que está escrito aqui. Aqui é a parábola do servo vigilante. Eu quero ler para você. Lucas 12, 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E o que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Nós temos esse mesmo ensino que Tiago está dando lá no capítulo 4, versículo 17, aqui em Lucas 12, 47. Qual que é a grande sacada aqui para que a gente possa entender? Muitas das vezes, nós sabemos fazer o bem às pessoas, ajudar financeiramente, contribuir com uma cesta básica, pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus para uma pessoa, dar uma palavra de consolo, ir visitar alguém. Então essas são coisas boas que nós podemos fazer. Muitas das vezes a gente acha que pecado é só quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada. Por exemplo, na nossa cabeça pecado é se eu cobicei a irmã. Só que também pecado, Tiago está ensinando aqui, é quando eu deixo de ajudar o meu irmão. Se eu tenho a capacidade financeira de ajudar essa pessoa, dando um rancho, dando uma cesta básica, se eu tenho a capacidade de visitar essa pessoa, se eu tenho a capacidade de pregar o evangelho para aquela pessoa que ainda não tem Cristo e eu deixo de fazer aquilo, eu cometo pecado. Sabia disso? Pecado não é só quando a gente erra, mas é pecado quando a gente deixa de fazer aquilo que nós sabemos fazer. Todos nós que somos cristãos, que eu acredito que você que me assiste também você sabe o que você tem que fazer dentro do evangelho, você sabe que você tem que pregar, né? Não é isso? Você sabe que você precisa anunciar o evangelho para as outras pessoas. Jesus ele nos comissionou a isso, portanto, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus deu a ordem para os seus filhos pregarem o evangelho. Agora, se você sabe que você precisa pregar o evangelho e você não prega, você está pecando. Sabia disso? Se você na sua escola tem a oportunidade de anunciar o evangelho e você não faz isso, você está pecando. Se você no teu trabalho tem a oportunidade de pregar para os teus companheiros de trabalho e você não prega, você está pecando. Se você na sua igreja, ali você tem a oportunidade de anunciar a palavra para uma pessoa que é nova convertida, ou na rua, né? Se você na rua tem a oportunidade de anunciar a palavra para aquela pessoa, ou para o teu vizinho, você tem a oportunidade, surgiu a oportunidade, você pode falar de Jesus, e você omite de pregar o evangelho para aquela pessoa, você peca. Ou você tem a oportunidade de ajudar qualquer pessoa, com qualquer ajuda financeira, uma visita, e você não faz, você comete pecado. Agora, quantos de nós não temos pecado nesse sentido? Quantos de nós não temos falhado em viver o evangelho dessa maneira? Porque na nossa cabeça está associado que pecado é quando a gente erra. Muitas das vezes a gente está muito preocupado em não errar, em não falhar, em não fazer qualquer coisa que venha desagradar o Senhor. Então a gente fica muito focado nisso. Eu não posso errar, eu não posso falhar, eu tenho que viver uma vida santa. E isso é legítimo. Claro que nós devemos nos atentar para essas coisas, para não viver uma vida de pecado, não cair em certas coisas que muitas das vezes nós somos tentados a fazer. Então a gente viver nesse sentido de não querer fazer essas coisas é legítimo, está correto. Mas também nós devemos nos atentar para o bem que nós podemos fazer para as outras pessoas. O evangelho é isso. É amar o próximo, não é isso que Jesus nos ensinou? É ajudar o próximo, é contribuir de alguma maneira. Se eu não tenho dinheiro para ajudar, eu vou pregar o evangelho. Se eu não tenho dinheiro para ajudar, eu vou fazer uma visita. Se eu não tenho dinheiro para ajudar, eu vou contribuir de alguma maneira. Alguma coisa que eu possa fazer, que eu sei fazer, eu vou ajudar. E isso que Tiago está falando lá no capítulo 4, versículo 17. Se eu sei fazer e eu me omito, eu estou pecando. Quantos de nós não temos caído nesse pecado? Falhando nesse mesmo erro de sabermos e nos omitirmos de pregar, de anunciar, de ajudar, de visitar, de fazer qualquer coisa
que possa trazer um conforto para aquela pessoa, que possa trazer uma ajuda, ainda que não seja uma ajuda grande, mas foi uma ajuda, eu estou contribuindo, eu estou fazendo o bem. Então que nós devemos nos atentar para esse aspecto de pecado que muitas das vezes a gente pratica e muitas das vezes nem sabe que estamos praticando. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa nos capacitar a enxergar essas oportunidades que podem surgir diante de nós para ajudar as pessoas. E nós não venhamos apenas nos esquivar ou tentar fugir dos pecados que nós possamos praticar e entristecer o Senhor, mas que nós venhamos também nos esquivar de não fazer o bem. Que nós possamos nos esquivar de não ajudar as pessoas, que nós possamos ir e fazer, ajudar, contribuir e que nós possamos obedecer também nesse aspecto dentro do teu evangelho, anunciando a tua palavra, ajudando as outras pessoas de alguma maneira, Senhor, naquilo que o Senhor nos direcionar a fazer. É o que te pedimos nessa manhã em nome de Jesus. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito nesse canal, eu peço para você se inscreva, não perde tempo, se inscreve nesse canal, deixe seu like, deixe um comentário aí embaixo, compartilhe com alguém, que todos os dias de manhã eu vou estar trazendo uma palavra simples, objetiva e prática para te ajudar na tua vida cristã, na tua vida devocional. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.